imprensa agora tem divulgado, né, que no governo Bolsonaro existe 7 suspeitas de corrupção. Puxa vida! Chegaram a isso, 7 suspeitas de corrupção. Buscamos fazer a coisa certa e investimos muito na prevenção. E a gente sempre procura, né, se antecipar àqueles que, de vez em quando, até por boa fé, né, mas erram e a gente não quer o escândalo, a gente quer resolver o assunto. Então a gente vai pelo exemplo. Muito bem, gente, está aí a fala do presidente da República hoje pela manhã e o nosso 3 em 1 aqui terá a presença de outros comentaristas que vocês ainda não estão acostumados por aqui. Talvez vocês já viram por aqui, sim, é a volta de Paulo Figueiredo aqui no nosso 3 em 1, ele que já participou aqui do nosso programa. Seja muito bem-vindo, Paulo. Ao lado dele também está Roberto Mota, Fábio Piperno e o nosso Rodrigo Constantino, para que a gente possa conversar um pouco justamente sobre essa polêmica envolvendo os repasses do governo federal ao presidente da Câmara. Paulo, eu começo com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde a todos e boa tarde à audiência. É um prazer estar aqui de volta ao 3 em 1, que foi meu programa de origem na Jovem Pan. Bom rever você, Paulo. Bom, eu acho que nós estamos aí... A fala do presidente Bolsonaro é muito interessante porque ela resume um pouco de qual é a situação desse governo e a diferença desse governo para os governos anteriores, né? Nós estamos aqui já há todos esses anos nessa indústria vital, Paulo. Eu acho que aqui no 3 em 1, desde o tempo que nós fazemos o programa juntos, quantos escândalos, supostos princípios de possível corrupção nós não noticiamos e tivemos que comentar aqui. Teve leite condensado gate, teve tratolão, orçamento secreto, gabinete do não sei lá das quantas. No final das contas, as investigações seguem, a gente descobre que não era nada disso, né? Não era nada do que se dizia que era. Por quê? Porque muitas vezes essas coisas se baseiam em puras reportagens de jornais, né? Não tem uma investigação em andamento do Ministério Público, não tem algo mais sério, um relatório com dados, provas, escutas telefônicas, não tem substância. Nós ficamos repercutindo e falando sempre a respeito de reportagens de jornais. Jornais que são o quê? Hoje é dia do jornalista, né? Eu sempre digo que hoje no Brasil o dia do jornalista devia ser no dia de finados. Mas hoje é dia do jornalista. E o que os jornais brasileiros fazem? Os jornais brasileiros simplesmente se preocupam na hora de montar os seus editoriais, as suas páginas, as suas opiniões, as suas matérias. Eles se preocupam em como é que a gente pode gerar uma crise no governo Bolsonaro. Nós precisamos urgentemente impedir que o Bolsonaro seja eleito. Então, nesse caso especificamente, eu acho, óbvio, lendo reportagem de jornal, eu acho muito impressionante que tenha kit de robótica indo para a escola que não tem sequer internet, sequer condições básicas de funcionamento. Me parece muito assustador. Me parece muito assustador também que isso esteja acontecendo por, de alguma forma, ingerência do presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas o devido processo legal tem que seguir. Nós precisamos de mais substância para poder comentar alguma coisa. Compara isso ao que nós vivíamos no tempo do governo do PT. E não é dizer assim, o PT também roubava. Não, é uma questão de termos senso das proporções. As tais suspeitas, né? As 7 suspeitas de corrupção que tem no governo Bolsonaro são sempre casos pequenos foi o cara do fundo lá de baixo, o assessor que talvez tenha dado alguma coisa lá embaixo. Não são coisas envolvendo o presidente, não são coisas envolvendo, de fato, pessoas ligadas, muito ligadas, próximas, aliados tradicionais do presidente. Não, são sempre coisas assim. E no governo anterior, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um presidente que simplesmente subverteu toda a República para um projeto de poder nos maiores, porque foram 2, não foi só o Petrolão, né? Teve o Mensalão antes disso. Nos 2 maiores esquemas de corrupção, talvez da história da humanidade. Então, é importante pontuar. E só para concluir, o que eu acho interessante, é uma coisa que a gente tem que observar, agora trazendo o Arthur Lira para o centro desse escândalo, será que não vai morrer a tal da CPI do MEC?